de Deus, tudo bem? Deus fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo ao nosso canal. Acesse o YouTube, acesse o Instagram, veja a nossa programação de toda a Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. Amém? Vamos começar o nosso dia hoje falando sobre Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Então ele já está adulto, Jesus já está adulto aqui, ele já passou pelo batismo e agora ele vai fazer o primeiro milagre, que é aonde? É num casamento que Jesus vai fazer o primeiro milagre. E daí vai continuar, né, até a chegada dele na cruz. Pega a sua Bíblia aí, aqui no livro, capítulo 4, Lucas 4. E ele diz assim, a tentação de Jesus. Então Jesus, quando saiu do batismo, ele foi direto, foi levado pelo Espírito Santo para ser testado, porque ele estava representando o Deus na terra, e ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, entendeu? Mas ele estava no seu corpo de carne, e ele foi tentado como nós somos. Nós não somos tentados, às vezes, pela nossa carne. Jesus estava em forma humana, então ele estava sujeito a tudo que a gente está sujeito. Você vê Adão, ele caiu na conversa do espírito do diabo, né? Que entrou na serpente e falou para Eva, e a Eva pecou e ainda fez Adão pecar, e essas coisas que você sabe que até hoje a gente traz esse ranço na nossa vida. Mas Jesus quebra a maldição de Adão através do seu poder e da sua glória. Amém? Então Jesus veio para isso, para tirar a gente desse pecado de Adão. Então Jesus veio, se batizou na cidade de Nazaré, ele foi criado por Maria e ele foi tentado. Mas Jesus, mesmo na sua forma humana, ele não caiu, porque ele era Deus, ele é 100% Deus. Amém? E como homem, ele não pecou. A Bíblia diz que como ele estava no seu corpo de carne, ele não pecou. Adão pecou, a Eva pecou, porque foi atrás da serpente que conversou essa história com eles, e eles caíram. Mas ele veio tentar Jesus aqui, ó. A tentação de Jesus, ele veio no capítulo 4. Você lê depois em casa, tá bom? Ele veio e tentou, mas Jesus resistiu ele. A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O que é o diabo? É as perseguições hoje, aquelas pessoas que tentam derrubar você resiste a essas tentações de prostituição, de adultério, tudo é tentação para tirar você do caminho certo de Deus. Mas se você estiver na fé, você não cai, amém? Porque Deus está do teu lado, como estava com Jesus, né? Ele estava em forma humana, ele poderia cair na conversa do diabo, porque o diabo não tem nada, ele foi expulso do céu, ele era um anjo e foi expulso do céu, então ele virou demônio. Mas Jesus venceu ele na cruz, você vai ver logo lá na frente, amém? E amanhã a gente volta para você entender. Olha só, aqui no capítulo 4, no versículo 14, ele diz assim, ó, Jesus é expulso de Nazaré. Ele foi expulso da própria cidade dele, porque ele falava da profecia que ele veio cumprir. E eles não aceitavam, eles diziam que Jesus era filho de Maria de Nazaré. E Jesus foi expulso da cidade e ele começou a fazer o primeiro milagre dele, que foi aonde? No casamento. Depois você vai ler lá na frente, o primeiro milagre dele foi no casamento. Amém? Amanhã a gente continua contando a história de Jesus de Nazaré. Amém? Sua Bíblia aí. A gente parou aqui onde Jesus foi expulso da sua cidade, né? Mas agora, ele começa a fazer o primeiro milagre. O ministério do Senhor Jesus começa agora, quando ele faz o primeiro milagre e as pessoas começam a ver o poder de Deus sobre ele, né? É igual a tua vida está toda parada, mas quando você tem um encontro com Deus, Jesus começa a abençoar a tua casa, começa a abençoar seu esposo, sua esposa, porque você é a pessoa de Deus que está ali para orar pela sua casa. Você crê nisso? Então, Jesus estava na sua forma humana e ele começou a transformar algo em vinho no primeiro casamento, né? O primeiro milagre dele foi no casamento. E aqui
a palavra de Deus diz que ele foi fazendo os milagres, né? Ele foi curando os cegos, ele foi para Galiléia, ele foi para a cidade, Betânia, onde ele tinha amizade com Marta, Maria e Lázaro, né? Que eram os amigos de Jesus. E onde Jesus ia, a multidão ia. Por quê? Porque ele trazia a palavra de fé, ele trazia a palavra de amor, de compreensão. Ele e as pessoas que não conheciam ele, da cidade, creia que ele era o Filho de Deus. Mas aqueles fariseus, aquelas pessoas, diziam, não, ele é filho de Maria, de Nazaré. Sim, ele teve que vir por Maria para poder honrar a raiz de Davi, que era a raiz dos reis de Israel. Então Jesus veio da descendência de Davi, né? Então ele veio em sua forma humana, ele deixou, Jesus já era Deus lá no céu, ele deixou e se encarnou aqui, o verbo se fez carne, como diz João 1 João 1, diz que o verbo se fez carne e o verbo era Deus. Amém? Lindo, né? Então Jesus começou a fazer os milagres e o povo cria que ele era o Messias. Alguns, né? Alguns criam que ele era o Messias porque ninguém podia curar. Imagina, curar um cego, ninguém poderia curar. Jesus curou o leproso, Jesus curou o cego. E ele fazia grandes milagres que os fariseus, até eles, ficavam de boca aberta. Mas o que aconteceu? A inveja começou a entrar no coração deles e eles começaram a perseguir o Senhor Jesus. Mas Jesus foi firme até o fim. Amém? E amanhã você vai saber o caminho dele. Aqui, ó, quando ele já estava para ser Jesus Cristo, ele foi a crucificação, né? Aí no capítulo 23, versículo 33, diz assim, ó, a crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E disse Jesus, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. E repartindo seus vestidos lançaram sorte. E o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros, salva a ti mesmo. Salvou os outros, salva a ti mesmo. Se tu és o Cristo, o escolhido de Deus, e também os soldados escarneciam chegando a ele e apresentando o vinagre. Quer dizer, Jesus tinha cedo. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Amém? Então, você vê, ele já estava na cruz. Vamos pular, porque é muita coisa. Você pode ler depois aí, com calma. Ele chegou à cruz. Por que Jesus chegou à cruz? Porque estava escrito que o homem nenhum conseguia cumprir a lei mosaica. A lei era muito difícil, era olho por olho, dente por dente. Se você fizesse 99 e se você não cumprisse tudo aquilo que você cumpriu não tinha valor. Você tinha que cumprir 100%. Imagina, nós somos falhos, cheios de defeito. Não teve ninguém perfeito. Davi não conseguiu, Salomão não conseguiu, nem Moisés, ninguém conseguiu cumprir a lei, só Cristo. Aleluia. Então Jesus veio na sua forma humana, passou pelas mesmas coisas que nós passamos e chegou até a cruz, foi crucificado e hoje ele é Jesus Cristo. Amém? E aqui ele está sendo zombado na cruz. Você sabe que uma pessoa naquela época, morte de cruz era uma morte de zombaria. As pessoas zombavam, era a pior morte que tinha, era de cruz. Porque ele era crucificado fora da cidade para todo mundo ver e zombar daquela pessoa. Olha que coisa triste que o nosso Senhor Jesus passou. Mas ele venceu. Aleluia. Amém? Sua Bíblia. Então aqui, ele está sendo zombado, ele já está na cruz. Eu pulei isso aqui porque muitos milagres que Jesus fez, parábola e tudo, não vai dar para a gente ler, né? Então aqui ele já está na cruz. Então ele estava sendo zombado. Ah, se tu és o rei dos judeus mesmo, faça isso. E Jesus calado, o cordeiro calado, e assim ficou. E quando ele acordou daquele pesadelo, veio a ressurreição. Jesus ali, ó, quando eles zombaram assim, ó, tu não é, o 37 diz assim, ó,
Se tu és o rei dos judeus, salva a ti e a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Tá vendo? Não adiantava. Ele dizia, não, o nosso rei é César. O nosso rei é César. Eles rejeitaram Jesus. O povo de Israel rejeitaram Jesus. É por isso que sofre até hoje. Sabe? Porque rejeitaram o Senhor. E eles dizem, não, o nosso rei é César. Não é esse aí. Esse aí não é o nosso rei. Mas Pilatos colocou o anel dele lá e botou Jesus, rei dos judeus. Não adianta, meu amigo. Quando Deus está na frente, ninguém atrapalha os planos de Deus. Ninguém. O homem nenhum atrapalha os planos de Deus. Se Deus tem plano na tua vida, ninguém vai atrapalhar. Você crê? Pode crer, porque é assim mesmo. Quando Deus está na tua direção, tudo que você for fazer, Deus vai te abençoar. E aqueles que tentam te destruir, vai sair do teu caminho. Não adianta, porque o Senhor é contigo. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Amém. Pega a sua Bíblia aqui, ó. Então, ele já aqui, ó. Jesus recebeu o título Rei dos Judeus. E lá pelas 3 horas da tarde, no 46, diz assim, ó. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam, batendo-os no peito. Tá vendo? O povo, eles zombaram de Jesus. E Jesus estava morto. Jesus morreu. Às 3 horas da tarde, ele expirou a cabeça e falou, está consumado. Ele não pecou. Ele, estando na nossa carne, na mesma posição que a gente, mesmo ele sendo Deus, que ele fez os milagres, porque ele era Deus. Tinha que ser o próprio Jesus para cumprir a lei. Ninguém cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei. Ele chegou até a cruz, ainda perdoou o ladrão da cruz, né? Que o ladrão reconheceu que ele era o Filho de Deus. E ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele salvou aquele ladrão. O outro se perdeu. Né? O outro se perdeu porque zombou dele também. A Bíblia diz que Deus não deixa se escarnecer. Meu irmão, não zomba de Deus. Não zomba de Deus, porque você vai ser muito prejudicado. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com o nome do Senhor Jesus. Tá bom? E que Deus abençoe você. Então Jesus, ele morreu ali às 3 horas da tarde. Ele falou, Pai, em ti entrego o meu espírito. E morreu ali. Ele foi sepultado. A sua Bíblia aí, voltando aqui é a ressurreição, ó. 24, Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando a especiaria que tinha preparado. Quem são elas? Foi a mãe dele, Maria, a que ele perdoou, a Maria, que era prostituta. E quando eles foram lá, porque era tradição, quando a pessoa morrer, passar, ó, perfume no corpo da pessoa. Elas foram lá para fazer isso, mas chegou lá e não encontrou ele. E acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestido resplandecente, quer dizer, 2 anjos, né, apareceram. Estando ela muito com medo e baixando o rosto para o chão, eles disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Tá vendo? O anjo falou para ela, vocês não entenderam? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Jesus, ao 3º dia, ressuscitou dos mortos. Ele agora não é mais Jesus de Nazaré. Ele agora é Jesus Cristo Salvador. Aleluia! Você crê nisso? Ele venceu a morte. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém?
Ele venceu a morte e hoje eu tenho essa fé porque ele venceu a morte. Você tem a salvação porque Jesus venceu a morte. Ele é Jesus Cristo. O que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer Salvador. Amém? Jesus quer dizer ungido. O nome de Jesus quer dizer ungido. E Cristo quer dizer Salvador. Jesus Cristo. Ele é o Salvador eterno. Não existe outro nome que você vai ganhar a vida eterna a não ser com Cristo Jesus. Amém? Então venha para a nossa igreja, venha acompanhar a graça e a doutrina, porque depois da ressurreição dele, ele levanta o apóstolo Paulo para ensinar a doutrina para a igreja. Amém? E você deve conhecer a doutrina, porque é o Espírito Santo que está agindo na terra, por enquanto. Mas no momento que Jesus voltar, acabou o Espírito Santo e vai ser difícil. Então venha conhecer a graça e a verdade, que é a doutrina do Senhor Jesus depois da sua ressurreição. Ele agora é Jesus Cristo, o Salvador. Entenderam? Jesus de Nazaré foi até ele chegar à cruz. Depois que ele morreu, ele ressuscitou, então ele é Jesus Cristo. Não existe outro nome. A ele foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. É o único nome que as forças malignas têm que obedecer, é o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Nesse domingo, às 8 horas em ponto, eu vou estar no altar da graça e da verdade com o Alexandre, com toda a minha equipe de fé, com a Aline, com a Neide, com o Roberto, com o Paulinho, Paulão. Eu gosto de falar o nome deles. Eu gosto de falar da minha equipe de fé. Eu amo eles e gosto de falar, tá? Então, nesse domingo, às 8 horas, em ponto, eu estarei no altar da graça e da verdade, pregando a doutrina do Senhor Jesus, como eu falei, para vocês conhecerem. Vocês devem conhecer porque mudou a minha vida e vai mudar a sua também. E às 8 horas em ponto nós estamos louvando, nós estamos glorificando a Deus, ouvindo a palavra, abraçando o nosso irmão. Meu irmão, sai da sua casa, vai na igreja, vai lá para receber o abraço do seu irmão, falar olho no olho, pegar, segurar sua mão. Meu irmão, que bom que veio você aqui hoje, né, gostosa? Isso é congregar. Deus abençoe vocês, tá? E no domingo, às 8 horas em ponto, eu estarei lá, se Deus quiser. Amém? Ali na Avenida Edgar Romero, 206, entre o Viaduto Negrão de Lima e o Mercadão do Madureira, eu vou estar às 8 horas nesse domingo, recebendo você que vai pela primeira vez, seu Eduardo, um abraço para o senhor, tá? Ele só pode ir uma vez no mês, porque ele trabalha justamente um domingo, mas no próximo domingo, quando tiver a folga dele, ele vai estar lá com a gente. Obrigada, tá, seu Eduardo? Foi um prazer conhecer o senhor, tá bom? Deus abençoe o seu Ivan, né, que está aprendendo a graça, todos esses que estão chegando aí e aprendendo a doutrina da graça e da verdade. Deus abençoe vocês e até domingo, em nome de Jesus.